Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 196. Estamos estudando a Vereda dos Justos, baseado então no livro de Provérbios. E hoje em Mogi das Cruzes o sol ele já saiu, tá meio tímido, mas com certeza ele vai aquecer a nossa cidade e a terra. Nós estamos hoje entrando então no capítulo 21 de Provérbios. E nós não vamos ler todo ele, porque eu achei, quando eu fiz a leitura dele, eu achei dois textos, repetitivos. Isso nos mostra que ele deve ser muito importante, né? Salomão frisou duas vezes aos seus filhos esta advertência. E eu creio que para nós, as mulheres, vai ser muito produtivo. Então, nós vamos tocar hoje em um ponto muito importante que este livro traz para nós nesse capítulo. Então, aparecem esses dois versículos. O texto bíblico, ele menciona sobre o quão difícil é conviver com uma mulher rixosa, iracunda e briguenta. Claro que também há homens rixosos, mas nós vamos pensar agora em uma mulher rixosa, briguenta, iracunda. Então vamos lá. Versículo 21 de Provérbios, capítulo 21, versículo 9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado ou do telhado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. E o 21:19 nos diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Então aqui nós temos esses dois versículos falando a respeito da dificuldade de se conviver com mulheres rixosas, iracundas e briguentes. Provérbios 27:15 nos diz assim: a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Provérbios 19:13 diz assim: o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa rixosa é como uma goteira constante. Então, nós temos aqui, no livro de Provérbios, já 4 versículos e outros que nós temos aqui dos tipos de mulheres que deveriam ser evitadas, mulheres que não deveriam, então, estes filhos se aproximarem e nem se casarem com elas. Então, o que significa ser rixosa? Então, rixosa é aquela que tem a tendência de causar rixas, brigas, é briguenta, brigona, hostil, que nunca está em acordo ou entra em acordo com nada, é aquela que está sempre discutindo, criando tumulto e é petulante, arrogante. Uma mulher rixosa é aquela que com frequência atormenta o seu marido, reclama demais, dá bronca no esposo como se ele fosse um idiota ou uma criança, age sem respeito com ele, são autoritárias, resistentes em admitir que estão erradas e não pedem perdão. São aquelas que implicam com os vizinhos ou com qualquer pessoa por qualquer bobeira. Maridos de mulheres rixosas podem retardar o seu retorno para casa após o trabalho. Alguns adoecem até por beberem com frequência, fazendo hora nos bares antes de voltar para casa e enfrentar então a sua mulher difícil. Mulheres briguentas e iracundas precisam pensar honestamente sobre a sua vida e analisar para ver se as pessoas vivem se afastando delas, se o marido prefere ficar longe dela, se os parentes fogem da companhia dela, se os filhos evitam ficar muito tempo com uma mãe rixosa. Como vimos no nosso devocional anterior, Provérbios 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa,
mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então, estes provérbios declaram que as tempestades do lado de fora são mais toleráveis que as tormentas dentro de casa. Com humor, então, o autor deste provérbios afirma preferir os desconfortos e a solidão de morar num deserto, de que morar com uma mulher rixosa e iracunda. Uma mulher sábia, ela sabe como pensar, como sentir, como desejar. A Bíblia esclarece que os sentimentos foram feitos para se submeterem aos pensamentos, em vez de ser o oposto. Os pensamentos se submeterem às nossas emoções. A mulher, mais que o homem, é inclinada a ser dirigida pelos sentimentos. Nossas emoções, elas tendem a estar mais à flor da pele. Por sermos caracterizados, então, como seres emocionais, a mulher sábia, né, nutre e cultiva primeiro os seus pensamentos. Cuidando, então, tendo cuidado com a sua mente, quando da mesma forma que um jardineiro cuida das suas flores ou cuida das suas roseiras, de modo que os seus sentimentos sejam podados, sejam controlados, para que os seus desejos, então, sejam formados em torno de princípios bíblicos. Mas qual seria, então, a solução bíblica para deixarmos de ser briguentas e rixosas? Provérbios, ela faz uma conexão entre o viver correto e um pensamento cauteloso, e também mostra claramente que a insensatez, não ser sensato, não pensar, não ter bom senso, não tomar decisões precipitadas, não falar antes de ouvir, né? Tudo isso prejudica. E o que nós precisamos é vencer usando a nossa mente. Então, usar a nossa mente, nosso pensamento, trazer clareza para isso em tudo que nós fazemos e planejamos. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos submeter todo o nosso pensamento, nossos planos de ações ao senhorio de Cristo. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 10:5 que todo pensamento deve ser levado cativo em obediência a Cristo. Seja um sentimento, seja esse turbilhão de sentimento, de palavras, de coisas que está dentro de uma mulher rixosa, briguenta, iracunda. A palavra de Deus leve todo o pensamento, todo o sentimento, toda a ira, toda a raiva, todo o rancor, todo o mal. Leve cativo em obediência a Cristo. Eu sempre ensino. Então, a oração é a seguinte: Senhor, eu quero levar esse pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Eu quero oferecer a Cristo. Senhor, essa ira, essa raiva, esse ódio, esse rancor que está no meu coração, eu levo agora cativo em obediência a Jesus Cristo. Então, este é o caminho para nós andarmos em sabedoria. Nós precisamos, então, compreender que a nossa mente, nossos pensamentos devem dominar as nossas emoções. Ao compreendermos, então, que a nossa mente, ela foi feita, então, para se submeter a Deus, em vez de estar a serviço, né, das nossas emoções e vontades, Paulo, então, escreve para nós lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós estamos prestando culto a Deus em todo tempo, em todo momento. A forma como nós falamos, a forma como nós sentimos, como nós expressamos nossas emoções também é uma forma de culto. A Bíblia fala, Paulo sempre fala, parem com as gritarias, pare com a ira, pare com a raiva. Tudo isso traz doenças, enfermidades para o nosso coração e para o coração daquelas pessoas que convivem conosco. Nós podemos falar com autoridade, sem gritar, sem ofender, sem machucar. Mas nós precisamos, então, renovar a nossa mente. Então, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mulheres rixosas e briguentas são imaturas. Quanto mais você grita, mais você demonstra o volume da sua imaturidade. Porque quem tem maturidade e autoridade não precisa gritar, né? Não precisa se irar, não precisa gritar. Tem uma mente pacífica. Uma pessoa madura emocionalmente tem uma mente pacífica. Suas palavras são de paz, são de acordo. Não precisa discutir, precisa conversar. Então, precisamos aprender a lidar com a ira, com a frustração, com a amargura, com as mágoas, sempre de uma forma bíblica, aprendendo principalmente a perdoar, sendo humilde para reconhecer os nossos erros. Em nenhuma parte da Bíblia nos dá o direito de usar os nossos hormônios como desculpa para fugirmos à nossa responsabilidade de sermos mulheres bondosas com as nossas palavras, pacientes com as pessoas, contentes, alegres e amorosas, né? Muitas mulheres põem os seus hormônios como um bode expiatório para continuarem sendo grossas e mal educadas. Portanto, a mulher sábia não desmerece os seus sentimentos, né, antes de tirar proveito deles. Elizabeth Elliot, quem quiser conhecer, entra no YouTube, tem a história dela, uma história muito linda. Aconselha: não tente se fortalecer contra as emoções. Reconheça-as, nomeie-as e, se isso ajudar, então apresente elas a Deus, para que Ele prepare então as suas reações. A disciplina das emoções é o treinamento das reações. Então, quando você nomeia os seus sentimentos que você tem, né, aquilo que está no seu coração, e você apresenta isso a Deus, você está disciplinando as suas emoções e treinando então a sua reação. Treinamento das reações é como a sabedoria então é vivida, é como nos tornamos mulheres caracterizadas como sábias. O capítulo 16, versículo 32 de Provérbios nos diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma a sua cidade, que controla a cidade, é aquele que controla a ira. E isso é um fruto de sabedoria. Controlar a nossa ira é um fruto da sabedoria. Toda a gritaria, todas as palavras que nós vamos soltando quando estamos iradas, com raiva, é um sinal de falta de controle e de sabedoria, e tem aonde origem na ira. Nós temos sim o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a dominar as nossas emoções. Que Deus abençoe você e até amanhã, e reflita a respeito disso. Até amanhã com o nosso devocional Florescer, e vamos então para o capítulo 22.